Olá, queridas e queridos também. É uma alegria poder mais uma semana estar junto com você para compartilharmos sobre esse lindo ministério que é a nossa maternidade. Nesse episódio de hoje eu quero trazer o texto de Salmos, capítulo 113, versículo 9, como uma base para o nosso ensino. Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Nós vemos muitas mulheres que são mãe de filhos, mas nem todas têm essa graça da alegria. A alegria é um fruto do Espírito. Ela está realmente sendo manifestada, evidenciada a partir da presença do Espírito Santo em nós. Essa alegria que Deus dá e que o mundo não pode tirar, nem as circunstâncias. Eu sempre gosto de falar que a gente não está mencionando uma vida sem desafios, sem problemas, sem momentos de tristeza, mas é uma vida onde a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8:10. E nós podemos sim ir além nos nossos propósitos. E hoje eu quero compartilhar com vocês sobre alguns erros que nós podemos evitar. Olha que maravilha! Para que essa alegria esteja presente na nossa vida e que nós sejamos poupadas de algumas intempéries, de algumas lutas que não precisamos enfrentar e batalhas desnecessárias. Hoje eu quero chamar a sua atenção para evitarmos alguns erros bem comuns. O primeiro deles é tentar ser super mulher, super mãe, super provedora, super protetora. Esse super, ele até parece encantador, mas não é. Na verdade, só fica bem nos filmes de Hollywood, nas histórias de quadrinhos. Mas na vida real, todos que tentam ser super alguma coisa terminam bem cansados, bem frustrados. Porque Deus nos fez dando-nos realmente algumas capacidades. E aliás, uns têm umas, outros têm outras. E isso não nos diminui em nada, né? Pelo contrário, essa diferença, essa multiforme graça de Deus é maravilhosa, né? E essa capacidade nos faz sim ir além, mas sem o peso dessa capa, né? De perfeição, ou eu poderia dizer com muita sinceridade aqui a vocês, falsa perfeição, né? Diz que quando você vê uma torneira, né, apertada demais, pode saber que uma hora ela vai pingar, né? Ou seja, quando você vê uma coisa muito bem feita, muito bem montadinha, aparentando que tudo ali está sob controle, cuidado, porque na real você pode se surpreender com coisas bem negativas. Então eu quero hoje dizer para você que você pode sim, muitas vezes, sentir a sua vulnerabilidade, sentir-se fragilizada. Você pode sim, muitas vezes, sentir-se desafiada. Você pode dizer, eu não sei, ou eu não estou conseguindo ainda lidar com essa situação, com essa pessoa, com esse fato. Pode. Por quê? Porque quando você admite a sua necessidade, você está pronta para ser suprida, primeiro, pelo Eterno, pelo Deus Todo-Poderoso. Porque diz a Bíblia, quando sou fraco, então sou forte. Diga ao fraco, sou forte. Veja, parece uma contradição, mas não é. É uma complementação. Quando você admite a sua necessidade, você está pronta para clamar a quem pode te ajudar, para pedir essa ajuda indispensável do Deus eterno, do Pai de amor, para te socorrer na tua missão de mãe. E está pronta também para poder pedir ajuda a outros, né? Se eu não sou super, se você não é super, por exemplo, eu tenho agora um querido aqui, um abençoado de um irmão, filmando enquanto eu estou falando. Eu não sou super, eu não consigo filmar, falar, fazer, preparar, lidar. Não, eu preciso de ajuda. Eu posso sim contar com a ajuda de alguém que me trouxe essa Bíblia, o outro que está aqui segurando um pedestal, uma lâmpada, o outro que vai me ajudar na edição desse vídeo. Sim, é tão lindo ver Deus usando pessoas para nos complementar, para nos apoiar.
Eu sempre tenho alguém que é por mim, primeiro o Senhor e depois pessoas que Ele levanta, e eu também sempre serei por alguém, primeiro para o Senhor, depois para pessoas. Isso é fantástico. E lembre-se que quando você não tem esse peso, então você está livre. Veja só, talvez essas pessoas que se declaram super provedoras são pessoas que usam de uma compensação. Elas querem dar tudo, querem dar de forma rápida, querem dar de forma a mostrar uma completude, né? Então, meus filhos não passam necessidade. Se meu filho precisa de um dinheiro, eu dou. Se meu filho precisa que eu leve ele em algum lugar, eu levo. Se meu filho precisa que eu fale por ele, eu falo. Ou seja, você supre de uma maneira tão, vamos dizer, intensa, vamos usar essa palavra, que você termina sufocando aquela outra pessoa que também precisa se desenvolver espiritual, emocional e fisicamente. Você compreende isso? Talvez você diga, não, mas eu não gostaria de ser, mas sem querer me tornei uma mulher, por exemplo, super protetora, que é aquela mãe que não deixa os seus filhos desenvolverem responsabilidade. Não atravessa sozinho, não pode arrumar sua própria mochila, não pode ficar um pouquinho de tempo aguardando alguém, não pode preparar o seu próprio prato, a sua própria refeição, no caso quando eles têm idade para isso, é óbvio, né? Nós somos mulheres conscientes e responsáveis, mas sabemos que precisamos sim desenvolver a responsabilidade dos nossos filhos. Então esse negócio de ser super protetora, eu só vi um resultado para isso, o resultado ruim, que é quando os filhos chegam e dizem assim, mãe, por sua culpa, olha que palavra forte, né? Eu não consegui estabelecer isso ou aquilo num relacionamento, ou numa atividade, ou na minha própria interioridade. Por quê? Porque foi super protegido, né? É interessante você observar a natureza. Eu me apaixono por ver o ensino de Deus através da natureza. Você presta atenção, a águia. A águia, ela cerca o seu filhote. Ela cuida do seu filhote, ela alimenta o seu filhote, ela protege o seu filhote como uma feroz mamãe. Mas chega um momento que ela mesma toma o seu filhotinho pelo seu lombinho ali, pelas suas costinhas de águia, né? Pela sua penugem, vai ali e ela chega no alto da montanha, no momento em que ela sabe que aquela cria já está preparada para o próximo passo, para desenvolver responsabilidade, para sair daquele cerco intenso, ela vai passar para um cerco médio e depois ela vai passar para um cerco largo, que é aquela proteção só de acompanhamento, de acordo com as etapas e as fases que os nossos filhos estão vivendo. E daí ela chega com seu filhote lá, e larga. E aí aquela águia bebê, né? Vamos chamar assim, aquela águia filhote, digo melhor, ela vai ali, patinando, ela vai quase caindo, mas de repente ela lembra que ela foi criada para voar e ela abre as suas asinhas e não perece, mas voa. E ali ela está pronta para o próximo passo. Coisa gostosa é nós percebemos que os nossos filhotes estão prontos para o próximo passo e que nós podemos sim encorajá-los, porque não somos super, eles também não são. Se eles falharem num primeiro momento, por exemplo, se aquele bebê que está engateando, ele começa a querer andar e ele leva um tombinho, nós vamos estar ali. Se Deus quiser para dizer, vamos lá bebê, levanta, vamos, né? Talvez se o seu adolescente tomou uma decisão errada, porque você deu uma certa liberdade para ele, uma liberdade acompanhada, porque é o que ele precisa nessa fase, você vai estar ali para dizer, filho, eu também já passei por isso, também já tomei decisões das quais eu me arrependi. Mas essa sua mãe aqui, essa mãe alegre, mãe de filhos, né? Essa mulher a quem Deus permite viver em família, tá aqui para te apoiar, meu filho. Levanta, vamos de novo, vamos tentar outra vez. Não deu certo esse relacionamento, vai dar certo o outro. Vamos caminhar. Então, nesse mesmo relacionamento, se ainda há uma possibilidade de restauração, vamos investir aqui para que haja cura, né? Você também não pode ser uma super patrocinadora, que é aquela mãe que vai para o outro lado. Ela não é super protetora, ela é super patrocinadora. Ela parece mais aquela líder da torcida, né? Dos times que a gente vê lá com os pompons, celebrando ali. Porque ela quer tratar o filho como adulto, tira o filho do lugar de filho e joga ele num patrocínio
completo, aonde ele não está preparado ainda e ele vai se sentir então muito frustrado, porque ele vai viver uma sucessão de fracassos e decepções, e isso também não é positivo. Então, ser super provedora, super protetora ou super patrocinadora, nada disso é o meu papel e nem o seu, minha amada companheira de missão. Claro, nós somos mulheres que fomos autorizadas por Deus para abençoar as nossas famílias, mas abençoar não significa ser o Espírito Santo dentro de casa. Abençoar não significa ser o Deus daquele pessoal. Pelo contrário, nós precisamos dizer para eles: aqui estamos todos em crescimento, aqui estamos todos em desenvolvimento, né? Eu estou anos à frente de vocês, por isso posso ser mestre do bem nas suas vidas, mas também estou aprendendo, também estou crescendo, e vocês me ensinam também. É tão gostoso você ter essa humildade de dizer para os seus filhos que você não só ensina, mas que você também aprende com eles. Isso é muito gostoso. Nunca despreze. É o segundo erro que nós não podemos cometer: a força do exemplo. Não despreze a força do exemplo. Você sabe, já diz, né, o provérbio tão conhecido, que as palavras ensinam, mas o exemplo, né, arrasta. O exemplo traz junto. O exemplo é indispensável. Você não pode ser aquele tipo de mulher que diz: faz o que eu estou te dizendo, e não faz o que eu estou fazendo. Pelo contrário, talvez é melhor, às vezes, você estar calada e dizer: façam como eu faço, mesmo com o seu exemplo vivo de uma mulher de Deus. Então eu te encorajo a levantar para você mesmo pode levantar, né? A Bíblia nos ensina a levantar um padrão para nós, né? A Bíblia diz: tornai-vos padrão de boas obras. Ou seja, não somos, mas podemos nos tornar um padrão dos fiéis. Torna-te pessoalmente padrão dos fiéis. Foi a palavra do apóstolo Paulo ao apóstolo Timóteo, né? Ao pastor Timóteo, né? Ali, ensinando a ele, e que serve de ensino para mim, tornar-me pessoalmente padrão dos fiéis. E hoje eu quero também te dizer o seguinte: você é a pessoa ideal para os seus filhos. Talvez você diga: ai meu Deus, como eu queria ser como essa pessoa, essa influenciadora, essa pastora, essa líder, essa escritora. Não, você é a pessoa ideal. Deus fez você para os seus filhos, Deus fez seus filhos para você, para o seu cônjuge, que é o pai, ou talvez se você cria seus filhos sozinha, Deus sabia disso, Deus sabia, Deus não foi surpreendido com essa realidade, Deus está te dando uma capacidade sobrenatural. Então, levanta esse padrão de tornar-se exemplo, certo? Porque se você não levantar esse padrão, esse lugar do exemplo vai ficar vazio, e aí seus filhos com certeza vão buscar outros. É interessante que o ser humano ele tem a necessidade, tá bom? A necessidade que vem do seu interior de espelhamento. Ele quer olhar para alguém e quer se reconhecer. É claro que a pessoa a quem nós devemos olhar em primeiro lugar, para quem nós devemos olhar em primeiro lugar, é o Criador, né? Quando olhamos para Ele, nos descobrimos. Mas entenda, nem sempre nossos filhos estão prontos e maduros para olhar diretamente ao Pai. Então eles vão procurar pares. Eles vão procurar pares. E se eles não podem se espelhar em mim, vão se espelhar na professora, vão se espelhar na vizinha, vão se espelhar na coleguinha, vão se espelhar na youtuber. Eles vão se espelhar em alguém que eles possam olhar e dizer: uau, eu quero. Então, é tão importante você não cometer o erro de desprezar a força do exemplo. Pelo contrário, valorize isso. E o nosso último ponto, porque esse episódio eu vou dividir em duas partes, não conseguiria trazer todos os ensinos nesse episódio, vou completar no quarto, mas hoje mais um, é não desautorize autoridades. Como assim, pastora? Veja, se você não impõe a sua autoridade aos seus filhos, você está ensinando a eles que a autoridade não precisa ser respeitada. E como é que eu posso fazer isso? Primeiro, observe outras autoridades no seu contexto familiar. Se você é uma mulher que vive em casamento, que é o ideal quando os filhos têm o papel paterno e materno, esse é o ideal, mas nem sempre é possível. Muitas vezes as mulheres criam seus filhos sem a presença paterna. Então eu quero falar das duas situações. Com a presença paterna, por exemplo,
A primeira autoridade que você não pode desprezar diante dos seus filhos é o pai deles. Se você convive com ele ou até mesmo sem conviver diretamente, nunca despreze o pai dos seus filhos diante deles. Ah, ele é um lerdo, ele é um preguiçoso, seu pai não sabe de nada, seu pai nunca faz o que a gente pede, seu pai só atrapalha a nossa família. Esse tipo de ensino, além de ser pecaminoso, é um tipo de ensino que vai prejudicar as pessoas que você mais ama nessa terra, que são seus pimpolhos, sua criação. Não importa a idade que eles tenham, a maturidade do filho é formada na afirmação da autoridade paterna e materna. Então, eu quero te dizer que você precisa destacar as qualidades das autoridades que estão ali no contexto de vida familiar de vocês, né? Talvez você não veja tantas características benéficas, mas você vai ver alguma. E se você não vê nenhuma, se cale, mas não despreze autoridades ali que estão junto com você. Por exemplo, se você está criando seus filhos na casa dos avós e tem papai e mamãe ali ainda fazendo parte da criação dos seus filhos, não é o contexto ideal, mas é o contexto de muitas famílias aqui que a gente presencia. Não despreze a autoridade do seu pai e da sua mãe. Não diga, eles estão velhos, eles sabem de nada, não. Não, a gente não precisa ouvir o que eles estão falando, não, que eles são gagá. Isso aí vai trazer toda uma ferida emocional na vida dessas pessoas em formação, né? Ah, esse professor seu é um bobo. Essa sua professora, ela está sendo muito, vamos dizer, para não usar uma palavra dura, né? Está sendo muito boba também. Não, você não pode falar sobre isso, porque eles são autoridades constituídas sobre os nossos filhos. Professores, líderes, pastores, chefes, né? São pessoas a serem respeitadas. Os mais velhos, até os irmãos mais velhos, nós devemos ensiná-los a respeitar. Não é obedecer, é respeitar, ok? Tem pessoas a quem a gente deve obediência. E tem pessoas a quem a gente deve respeito, honra. E isso você deve ensinar seus filhos, né? Aí às vezes ali tem uma pessoa do nosso convívio, né? Que é uma pessoa mais velha, digamos, a secretária do seu lar. É também uma pessoa que deve ser respeitada pelos nossos filhos. Aí você fala para os seus filhos, não liga para o que ela está falando não. Quando ela fala isso, você vira as costas para ela. Você não precisa ajudar ela não, ela que tem que te servir. Ela é sua empregada. Deixa que ela faça tudo para você. Esse tipo de ensino desvia o caminho da retidão. E nós não queremos, né? Então, desautorizar autoridades, sejam elas quais forem, aquelas a quem devemos obediência ou aquelas a quem devemos respeito, diante dos nossos filhos, é um erro comum, mas que precisa ser evitado. Controle-se, guarde os seus lábios, refreie a sua língua do mal, evite que os seus lábios falem com dolo, dolosamente, e aí sim, você vai ver dias felizes na casa dessa mãe alegre e desses filhos. Terminamos aqui nosso episódio de hoje e eu te abençoo. A mesma bênção que eu peço a Deus sobre a minha vida e a minha casa, hoje eu transmito sobre a sua vida. A bênção do Senhor, que enriquece e não traz desgosto. Vamos evitar esses erros e vamos continuar crescendo e aprendendo. Obrigada por sua participação. Nos ajude a levar essa palavra a outros. É tão simples. Clique aqui, o gostei desse vídeo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, deixe Deus te usar para levar essa palavra a outros lares, trazendo salvação. Deus te abençoe muito, te encontro no próximo episódio.